Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, voltamos aqui com o nosso conteúdo, tá? E vamos aqui para as funções sociais do imposto. Tínhamos parado aqui no segundo tópico, né? Nesse caso, podemos citar a participação do Estado em legislar com o fim de incentivar a fomentação industrial e econômica de determinada região, como as vantagens fiscais da Zona Franca de Manaus, criada em 1967, com o objetivo de gerar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário. Outra finalidade elencada são os investimentos, e esse é o que mais torna visível o modo como os impostos são mal utilizados. Investimentos em infraestrutura, por exemplo, são quase unânimes nesse tema. O problema do escoamento de produtos atrasa toda a cadeia produtiva brasileira, gerando um aumento de preços e perdas de negócio. A falta de investimentos em ferrovias, hidrovias, impede o país de crescer economicamente e, consequentemente, não gera bem-estar social. Por fim, há questões das necessidades e interesses sociais. Nesse caso, trata-se de políticas públicas de inclusão social, das esferas mais miseráveis, ao mínimo de qualidade de vida e dignidade. Está intimamente ligada ao objetivo fundamental descrito na Constituição Federal de 1988, no artigo 3º, que é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. No entanto, há uma razão maior e justificável para a cobrança de tributos pelo Estado: sua sobrevivência. Nesse sentido, o jurista alemão Klaus Tschipke conclui que o Estado fundado na propriedade privada e nos meios de produção é obrigado a sobreviver mediante tributos. Não é menos verdade que sem tributos e contribuintes não se pode construir nenhum Estado, e nenhum Estado de direito, nem muito menos um Estado social. Desse modo, a ordem e o progresso, lemas da República, existem graças aos tributos. Evasão não é a solução. Em tese, a finalidade social do tributo é perfeita, mas não é a realidade. Casos de corrupção, superfaturamento e criminalidade organizada impedem o dinheiro contribuinte de chegar ao seu destino e o cumprimento de suas funções. Isso gera revolta, em especial aos maiores contribuintes, ou seja, os empresários. Nesse interim, tendo em vista a alta carga tributária, bem como a complexa legislação, o caminho da evasão fiscal torna-se atraente. Além disso, a impunidade, principalmente dos órgãos públicos e seus representantes, gera a sensação de que sonegar é vantajoso. Porém, não é. Utilizar técnicas evasivas para se esquivar de cumprimentos tributários leva o empresário a correr riscos passíveis de acabar com o negócio. A Receita Federal, com investimentos em tecnologias, força-tarefa e expertise, tem cada vez mais obtido sucesso na captura de sonegadores. Mesmo parecendo vantajosa em curto prazo, ao ser pego pela malha fina da Receita Federal, o empresário poderá ser condenado ao pagamento dos tributos não recolhidos, multa e até prisão. Além disso, os nomes da empresa e do seu responsável ficarão queimados na praça como pessoas idôneas. Atualmente, há sites cujo objetivo é divulgar esse tipo de informação, auxiliando os interessados a identificá-los. Diante disso, o ideal é continuar contribuindo corretamente, pois, como visto, evadir não é vantajoso. Em longo prazo, pode obrigar a fechar portas da empresa. Porém, há outras possibilidades para quem prefere o lado da idoneidade, além de ter um nome respeitado no mundo dos negócios. Planejando o futuro próspero. Para isso, é fundamental a implementação de políticas de planejamento tributário e fiscal.
Hoje, realidade e necessidade no mundo dos negócios. No entanto, esse serviço requer profissionais preparados para lidar com a complexa legislação. Além de evitar futuros pagamentos, há a possibilidade de recuperar tributos recolhidos erroneamente, a serem convertidos em créditos tributários. Em média, quando há serviço de revisão fiscal, são recuperados 500 mil por empresa, valor expressivo para a atual conjuntura econômica nacional. Além disso, o planejamento fiscal possui o caráter estratégico e preventivo, livrando a empresa de ciladas advindas das alterações tributárias. Para ter noção, de acordo com o IBTPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, desde 1988, quando promulgou a Constituição Federal, foram editadas quase 5 milhões de normas. Apenas na área tributária foram promulgadas quase 310 mil, 31 normas diárias. Diante disso, o empresário não deve considerar o planejamento tributário como um custo, mas sim como um investimento, com retorno a médio e longo prazo. Também estará com consciência tranquila, não precisando se preocupar sobre como se esquivar dos órgãos de fiscalização. E, por fim, ajuda no comprometimento das finalidades sociais do tributo, tornando o Estado mais justo socialmente e desenvolvido, ao menos em tese. Introdução e conceito geral de orçamento. No dia a dia, as pessoas precisam de dinheiro para pagar suas compras. Esse dinheiro foi recebido de várias formas: salários, serviços prestados, aluguéis, juros de poupança ou aplicações financeiras, empréstimos, vendas de bens. Com essas entradas de dinheiro são realizadas as compras e os pagamentos, tais como compras de bens, alimentos e contratação de serviços, consultas médicas e escola e os pagamentos de impostos, luz, telefone ou mesmo uma viagem de férias. Em alguns casos, as despesas são financiadas com empréstimos. Para efetuar uma compra sem dispor do dinheiro no momento, usa-se o cartão de crédito, um financiamento bancário. O limite é o cheque especial ou empréstimo com amigos ou familiares. Dessa forma, faz-se um gasto com dinheiro de terceiros para, no futuro, pagar a dívida contraída. Assim, podemos dizer que o receber dinheiro dessas diversas fontes e gastá-lo de forma diferente, as pessoas estão executando seu orçamento individual. Em sociedades organizadas, é preciso que se institua legalmente os meios financeiros que serão cobrados de todos para o financiamento das ações de interesse da coletividade. Desse modo, o que financia a ação governamental origina-se da arrecadação dos tributos, como vimos no caderno 3, e também da exploração de serviços e dos bens prestados pelo poder público. No Brasil, o orçamento público é composto por um conjunto de leis que autorizam a Presidente da República, os governadores, os prefeitos a realizarem as despesas públicas necessárias ao atendimento das demandas da sociedade. Todos os gastos do governo devem estar previstos no orçamento: pagamento de salário, compra de medicamentos, construção das escolas, manutenção dos prédios e órgãos públicos, restauração de estradas e etc. Para tanto, deve constar no orçamento o valor estimado da receita pública, que é o conjunto dos valores que se pretende arrecadar e que vai permitir a realização das despesas. Assim, o orçamento é o processo de planejamento contínuo e dinâmico utilizado pelo Estado para demonstrar como serão executados os planos e programas de trabalho por determinado período de tempo. Então, pessoal, nós ficamos por aqui nesse vídeo e voltamos com mais conteúdos nos próximos vídeos.